Dani, hoje, por coincidência, fui fazer um exame para fazer meu... Como que chama o negócio? Risco cirúrgico? Risco cirúrgico. Isso. E tô fazendo uso da famosa injeçãozinha azul, né? Tô, gente, eu sou assim, conto mesmo, faço a cara, faço peito, faço tudo. E aí a cardiologista falou o seguinte: Laura, você vai ter que interromper com a injeção, com a canetinha 7 dias antes, porque às vezes não vai considerar que tá o jejum e tudo. Eu falei, sério, mas eu tenho que chegar no peso X até o dia 12 para poder fazer isso? Agora eu fiquei preocupada, porque eu não vou conseguir emagrecer para poder fazer cirurgia. Me fala um pouquinho, já que a gente está aqui, do jejum, me antecipa essa informação. Então, realmente, a canetinha azul, posso falar o nome, gente? Pode falar o nome? Fala que depois a gente pede um patrocínio. Então, a canetinha azul, o famoso Ozempic, que hoje em dia está todo mundo usando, né? Ele retarda o esvaziamento gástrico. Então é por isso que, não sei se você já sentiu isso, né? Na hora que você come, você fica cheio muito tempo. Então, porque o estômago não está esvaziando. E por que a gente precisa do jejum? Porque justamente quando a gente faz anestesia geral ou sedação, tudo que tiver no estômago ele pode voltar. E a via aérea ela comunica com a via digestória. Então a gente pode voltar então, o conteúdo de alimento, né, do estômago para dentro da via respiratória. O pulmão ele tem um tecido muito fininho, ele é muito delicado. Ele não pode entrar em contato com o suco gástrico, com o alimento. Então por isso que é tão importante o jejum. E normalmente a gente pede um jejum de 6 a 8 horas. Né? A gente está flexibilizando muito o jejum hoje em dia, né? Antigamente a gente pedia 12 horas de jejum, a gente já baixou para 8 horas. Hoje em dia os guidelines falam 8 horas para alimento gorduroso, então assim, arroz, feijão, carne, mas pode ser 6 horas se você vai comer uma torrada, um pão sem manteiga, tudo isso pode ser 6 horas. E o jejum de água, gente, é 2 horas. Às vezes o pessoal fica com muito medo de tomar água, né? Chega, nossa, tô morrendo de sede. Falei, que hora você tomou água? Mas só na noite anterior. Falei, não, jejum de água é 2 horinhas só, porque na verdade é a capacidade do estômago de esvaziar os diversos alimentos. Então ele consegue esvaziar água em 2 horas. Um alimento como gordura ele demora 8 horas para eliminar. E a gente sempre confere esse jejum. Tem um caso muito interessante de um paciente que eu atendi lá na HU. Aí eu cheguei de manhã, eu sempre pergunto, você fez o jejum? Aí ele, fiz, doutora. Eu falei, aí eu sempre pergunto, Eu fiz, doutora? Fiz, doutora. Falei, que horas que o senhor comeu a última vez? Ele falou assim, não, comi agora antes de vir pra cá. Eu falei, mas comeu agora? Ele falou assim, 4 horas da manhã. Eu falei, mas então o senhor não fez jejum? Eu falei, não, eu fiz o jejum, mas eu comi uma feijoada de vinho, né, porque eu ia vir fazer cirurgia pra dar aquela. Eu falei, mas o senhor comeu uma feijoada 4 horas da... Então as pessoas não entendem nem o que é jejum, tadinho. Ele achou que ele tava de jejum por causa daquelas 2 horas. E aí comeu muito para não ficar com fome durante o tempo que ele ficar de jejum. Ele queria estar bem sustentado para chegar na cirurgia. Feijoada. Feijoada. É um senhor de idade, de área rural, então ele comeu uma feijoada 4 horas da manhã para vir sustentado para a cirurgia. E aí como é que faz? Teve que adiar a cirurgia? Tive que adiar a cirurgia dele, tive que suspender, porque ainda lá no hospital público, né, a gente tinha uma agenda muito fechada, não tinha como, o cirurgião estava só de manhã, a gente poderia esperar as 8 horas para fazer a cirurgia dele, mas aí já não tinha sala de tarde, a gente teve que adiar a cirurgia dele por segurança, né? Isso é muito importante, a gente tem que ter a segurança. Então, às vezes chega o paciente, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. Eu falo, se eu fizer, eu vou te colocar em risco. Eu não posso colocar em risco a segurança do procedimento. É um procedimento eletivo, né? Então é uma cirurgia marcada, não é urgência. Se fosse urgência, a gente vai entrar de qualquer jeito. A gente tem artifícios para tentar reduzir esse risco que a gente chama de broncoaspiração, que é o alimento do pulmão. Agora, sendo uma cirurgia marcada, uma cirurgia eletiva, não tem por que correr esse risco.